E disse o Senhor a Moisés: Faze-te uma serpente ardente, e põe-na sobre uma haste, e será que viverá todo o que, tendo sido picado, olhar para ela. Números 21, 6, 8. Capítulo 8 – Identidade da serpente erguida no deserto. Sobre a Santa Palavra, eu até pesquisei no interesse de conhecer biologicamente uma serpente ardente, tendo como resposta somente a serpente erguida no deserto, o que deixa muito claro para mim que serpente ardente não existe materialmente, ou seja, não existe em forma de um animal, mas pela misericórdia de Deus, existe sim, no entanto, sendo utilizada no deserto, como uma metáfora infinitamente sábia, a indicar ao povo de Deus, uma preciosa pista, indício, sinal, ou seja, uma chave mestra. Capacitada por Deus, a abrir o seu próprio mistério perante os seus eleitos. Óbvio-se, tal serpente, embora não existindo materialmente, se encontra como uma metáfora, efetivamente cercada de numerosos detalhes importantes, porém, de natureza muito misteriosas como veremos, a identidade tanto da serpente erguida no deserto, quanto a identidade do Mestre Jesus erguido na cruz, se encontra na composição orgânica de ambos. Para compreender melhor tal mistério, primeiramente devemos analisar o material escolhido pelo servo de Deus, de bronze, pois se a identidade de tal serpente tivesse meramente concentrada somente em sua figura visual, o Senhor poderia recomendar a Moisés uma imagem de barro ou de madeira, matéria-prima muito mais fácil de manejar do que um metal bruto a exemplo de cobre ou bronze. Seguindo no mesmo sentido, também não seria necessário o Filho de Deus ser erguido na cruz do Calvário. Pensando assim, daremos conta que Deus já tinha muitas opções no meio do seu povo, não precisando enviar o seu Filho. Porquanto, Deus, na sede de justiça a todo o seu povo, rigorosamente disse a Moisés: Faze-te uma serpente ardente. Porém, Moisés, cheio do Espírito de Deus, fez então uma serpente de bronze e a colocou num poste. Números 21, 9. Mas, por que o metal escolhido por Moisés foi o bronze? Essa é a pergunta que todo estudioso deveria fazer. Pois não é difícil de subentender que o mistério de Deus não se encontra na aparência física da serpente erguida no deserto, o mesmo que acontece com o Mestre Jesus ao ser erguido na cruz do Calvário, mas na composição de todo o corpo de ambos, incluindo o interior do organismo. Respondendo tal pergunta, considerando que Deus nos recomenda a não adorar imagem feita pelo homem, então o que faremos no presente caso? Eu particularmente, entendo que o melhor caminho a tomar será o de analisar o material de que foi feita tal serpente, haja vista que todo o mistério consiste na sua composição, assim como devemos analisar a composição orgânica do corpo humano habitado então pelo Mestre Jesus. Pois bem, nesse caso muito específico, recomendo ao leitor a não fazer confusão nem pensar em existência de paradoxo, sabendo que o Senhor tampouco abre exceção no que nos recomenda. Devemos entender que tal serpente foi sem dúvidas feita, mas não por Moisés, tampouco por outro ser humano efetivamente, mas sim, feita pelos anjos do Senhor, que encarnados, se utilizaram das habilidades humanas dos artesãos da época. Haja vista, que em tal escultura, além do bronze, metal rigorosamente escolhido pelo saber e ciência do Senhor, foi empregada também uma sabedoria que não pertence ao homem, mas sim dos anjos de Deus, com o objetivo de passar ao homem, não daquela época, mas sim, ao homem que faz parte da geração de hoje, qual se encontra frente ao portal da salvação, uma importante mensagem através da comunicação visual, lembrando, no entanto, o anunciado em Mateus 13:41 e em Hebreus 2:4, entretanto, devemos ler o que Deus fala a todos em Hebreus 1:6. Sobre tal sabedoria vamos analisar o que ela quer nos dizer, em meios aos detalhes que constituem os metais utilizados na confecção da escultura da serpente encomendada, na seguinte ordem. Pesquisando a fórmula do bronze, teremos a ordem de 90% cobre e 10% estanho. Nesse caso devemos investigar tanto o significado do cobre como o significado do bronze, haja vista que o bronze nada mais é que uma liga metálica formada por elementos químicos que são o cobre e o estanho no sentido de criar uma dureza capaz de resistir qualquer que seja a corrosão, preservando então a sua durabilidade, que significa vida eterna. E como todos os metais, o bronze,
tanto na sua criação como na posterior alteração da sua forma, necessita de passar por um processo de fusão que se conclui mediante elevadas temperaturas seguido por esfriamento para sua solidificação, portanto, por uma transformação, a exemplo do que o homem necessita sofrer para se consolidar em Cristo, alcançando assim uma imunidade completa e permanente resistente à corrosão do tempo, quero dizer, alcançando assim a sua imortalidade e conseguinte ascender ao reino de Deus, a exemplo do Mestre Jesus, que durante o processo da cruz, passou por um crisol se consolidando ao Cristo que o fez voltar à vida com o seu corpo já imortalizado, entretanto, na figura imortal do Senhor Jesus Cristo. Uma outra curiosidade é que, conforme a tradição ocidental, o bronze simboliza a força militar, quanto ao som do bronze é um sinal de alerta que pode ser de regozijo, como também ser um sinal terrível de ameaça ou guerra. Com mais detalhes no capítulo 9. A boa nova está aqui, conferem. Me segue aqui nas minhas redes sociais, comentem e compartilhem meus conteúdos com seus parentes e amigos. YouTube, @João Batista Oliveira Oiseismo. João Batista, São Paulo, Brasil, 11 de junho de 2024.